Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um Filmes Resumo! E antes que você esqueça, já deixa seu like e se inscreve, assim você ajuda meu canal a crescer. Lá é ele, bora pro vídeo! Em 2023, a galera tava na rotina de sempre, geral indo trampar ou pra escola de trem, que era o meio de transporte mais usado. Parecia só mais um dia normal, mas enquanto o trem andava, os celulares de todos os passageiros começaram a apitar com um alerta de terremoto. O vagão começou a balançar tipo doido, com as vibrações ficando mais fortes a cada segundo. A galera tropeçava e caía enquanto o trem entrava em um túnel. No caos que rolou, ninguém estava entendendo nada. O pânico se espalhou e as pessoas saíram correndo do vagão, mas a confusão aumentou ao se verem cercadas por uma mata fechada, como se tivessem perdidos na floresta. A falta de sinal tornava impossível até mesmo fazer ligações de emergência. Yuto Shirahama, um dos passageiros, era bombeiro e entrou em ação na hora. Preocupado com a segurança de todos, ele começou a checar os outros passageiros para garantir que ninguém tinha se machucado. Felizmente, ele não estava sozinho, porque Sai Hatano, outra passageira, o reconheceu como o bombeiro de uma escola. Enquanto isso, na estação de trem, a polícia estava passada com o sumiço misterioso de 2 vagões que não foram achados em lugar nenhum. Sem entender como algo tão pesado quanto um vagão de trem poderia simplesmente sumir, os tiras investigaram o túnel, mas não encontraram nenhuma pista. Por conta própria, Yuto e mais 2 passageiros decidiram dar uma explorada no local em busca de respostas, mas no final do túnel não tinha nada, nem prédios ou sinais de civilização. Ao subirem uma colina, eles se depararam com um deserto gigante e terreno rochoso, aumentando a confusão sobre onde poderiam ter ido parar. Enquanto os passageiros tentavam sacar a situação, alguns especulavam que o vagão poderia ter sido jogado para um lugar desconhecido. Era estranho, já que não tinha cidades, pessoas ou qualquer forma de comunicação com o mundo exterior, exceto pelo próprio túnel do trem. Durante a confusão, eles conseguiram identificar 46 passageiros. Mas um cara, Naoya Kayashima, parecia esconder algo sobre sua identidade. Após esperarem por 7 horas longas, não tinha sinal de resgate, nem mesmo o barulho de um helicóptero. Com o tempo passando, a fome se tornou um problemão. Rena Watabe, desesperada por comida, secretamente fuçou a bolsa do Naoya na esperança de achar algo para comer. No entanto, o que ela descobriu foram tesouras e cartas da prisão. Isso fez Rena acusar Naoya de ser um criminoso e ex-presidiário. Ele não negou, afirmando que, em uma situação dessas, não podiam confiar uns nos outros, já que não conheciam o passado de ninguém, acreditando que poderia haver criminosos perigosos entre eles. As horas passaram e a noite caiu, mas ainda não tinha sinal da equipe de resgate. Essa situação fez com que alguns passageiros se sentissem largados ou imaginarem ter parado em um mundo completamente diferente. A oeste e a leste, tudo o que viam eram desertos, fazendo-os questionar como poderiam sobreviver sem água, comida ou remédios. Em meio à inquietação crescente, Yuto, o bombeiro, continuou firme em sua responsabilidade de proteger e salvar a vida de todos. Ele tinha feito uma promessa aos chefes dele de que faria tudo o que pudesse para salvar o maior número de vidas possível. Sua determinação impressionou Sai, que já tinha observado a atitude firme de Yuto antes quando estavam na escola. Ele a tinha ensinado a lidar com situações difíceis, assim como simulava o combate a incêndios. E ela aprendeu a não desistir. Sentindo-se magoado e chateado com as acusações de Rena e as suspeitas dos outros passageiros, Naoya decidiu se arriscar sozinho, na esperança de achar alguma pista sobre a situação deles. Enquanto andava, ele escorregou e ficou pendurado na beira de um penhasco, agarrando-se a raízes para não cair. Com o tempo acabando, Yuto e Sai felizmente chegaram a tempo de resgatá-lo da situação perigosa. Enquanto continuavam a dar uma olhada nos arredores, os passageiros encontraram algumas pistas cabisbaixas. Yaichi notou uma torre à distância e percebeu que era uma construção que deveria ser concluída em 2026, alguns anos à frente do tempo atual de 2023. Kazuma, por sua vez, encontrou uma lata de bebida com data de produção de 2026. As coisas ficaram ainda mais intrigantes quando o botânico Shodai Kato achou plantas transgênicas, algo
algo que exigiria 30 anos de pesquisa para ser desenvolvido. Essa revelação parecia sugerir que eles tinham sido transportados 30 anos para o futuro. A situação estava além da razão e da compreensão de todos. Tudo parecia estranhamente parado, como se o próprio tempo tivesse congelado. Enquanto isso, as notícias sobre o sumiço misterioso dos vagões 5 e 6 ganhavam as manchetes. O governo e a polícia investigavam ativamente o incidente, que deixou um total de 100 passageiros desaparecidos. Enquanto os sobreviventes esperavam por resgate, começaram a sentir os efeitos da sede e da fome, com apenas alguns suprimentos, claramente não o suficiente para segurar todos. Yuto, sendo um bombeiro esperto, teve uma ideia para resolver o problema da água. Ele usou uma pequena lona para coletar água no teto do vagão, esperando que, se chovesse, pudessem beber ou ao menos coletar o orvalho. O tempo era crucial, já que eles conheciam a regra de sobrevivência. Os humanos não sobrevivem mais de 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Presos a 2 dias, eles tinham apenas mais um dia para achar uma fonte de água potável antes que a desidratação começasse a pegar todos. Na manhã seguinte, a tensão no grupo era nítida. Shodai sugeriu que, com tantas plantas ao redor, deveria ter uma fonte de água por perto. Eles decidiram explorar a direção que ainda não tinham seguido, com Yuto, Sai e Naoya se juntando a ele. Eles atravessaram a floresta em direção ao norte. Após uma longa caminhada, Naoya fez uma descoberta-chave ao achar um sapo e notar que o solo estava úmido, indicando que uma fonte de água estava perto. A determinação deles valeu a pena quando finalmente acharam uma fonte de água corrente. Em meio a essa descoberta, Naoya se abriu com Sai sobre a carta da prisão enviada por seu irmão. Ele revelou que o dia em que chegaram naquele lugar estranho era, na verdade, o dia em que seu irmão seria libertado após uma sentença de 2 anos. A história de sua família era cheia de perrengues, com um pai abusivo e uma mãe que os largou. Apesar dos desafios, Naoya cuidou do irmão e trampou duro para realizar seu sonho de se tornar cabeleireiro. O envolvimento de seu irmão em coisas ilegais o decepcionou, mas apesar de tudo, Naoya amava de verdade seu irmão e se importava com as pessoas ao redor. Ao ouvir a história dele, Sai começou a entender a verdadeira vibe do cara por trás da aparência teimosa. Ela sacou que ele era uma pessoa de bom coração. Sem que ela soubesse, Naoya a admirava de longe. Ele tinha se apaixonado a primeira vez ao fotografar um arco-íris, mas guardou seus sentimentos para si. Naquela situação desesperadora, uma chuva forte e repentina trouxe um sentimento de vida e esperança de volta para os passageiros. Eles rapidamente juntaram coisas para coletar a água, mas sabiam que apenas isso não seria suficiente para segurá-los. Achar comida era crucial. Felizmente, Shodai, sendo um botânico, se ofereceu para ajudar, usando o conhecimento dele para identificar quais plantas silvestres eram seguras para comer e quais eram perigosas. Aí, muitos passageiros começaram a procurar plantas comestíveis sob a orientação dele. Durante uma conversa, Rena ofereceu a Sai uma fruta que tinha achado. No entanto, logo após comê-la, Sai começou a gemer de dor e caiu no chão. Em pânico, Rena pediu ajuda. Naoya foi o primeiro a responder e instruiu Sai a cuspir o que tinha comido. Acontece que Rena tinha dado por engano uma planta perigosa contendo solanina, que se parecia com uma planta segura. Felizmente, Sai tinha dado apenas uma pequena mordida, então sua vida não estava em perigo. Após o incidente, Naoya assumiu o controle e orientou os passageiros a trabalharem juntos. Eles coletaram e criaram as próprias ferramentas de cozinha usando latas de ferro, tipo panelas e esteiras de bambu para comer. E alguns até afiaram seus cartões de crédito para usar como facas. Com a direção de Naoya, eles prepararam uma sopa caseira que surpreendentemente ficou uma delícia. Enquanto dividiam a refeição, começaram a se abrir sobre suas vidas, criando uma conexão entre os passageiros. No dia seguinte, enquanto procuravam por comida, Naoya notou um estranho passando por perto. Logo depois, eles ouviram um barulho de soco e descobriram que Shodai havia sido ferido por uma perfuração. Eles sacaram que precisavam suturar o ferimento, mas o único com conhecimento médico era Yuto. Ele estava hesitante no início, mas Naoya o convenceu de que não podiam perder mais ninguém. Determinado a salvar Shodai, Yuto ganhou coragem para fazer o procedimento usando plantas com propriedades antibacterianas para evitar infecções e inflamação. Ei, antes que eu esqueça de novo, já deixa seu like aí, é de grátis! O grupo e as plantas medicinais, ele começou a se recuperar aos poucos e finalmente abriu os olhos.
O incidente levantou preocupações, já que ficou claro que tinha outras pessoas além deles naquele lugar estranho, e a identidade de quem feriu Shodai continuava um mistério. Seguindo o conselho de Yaite da empresa de segurança, eles bolaram um plano para pegar o responsável, montando uma armadilha para chamar o agressor. Apesar dos desentendimentos iniciais sobre Naoya, todos começaram a ver o verdadeiro caráter dele. Eles não podiam negar que ele tinha desempenhado um papel importante em salvar as vidas de Sai e Shodai. Olhando para trás, sacaram que ele tinha agido tipo um irmão mais velho, gente boa. Além disso, notaram que Naoya tinha um monte de habilidades únicas e ajudava de várias maneiras, até mesmo usando a experiência dele para cortar o cabelo das passageiras, incluindo a Sai, que começou a dar mais atenção nele. Pouco tempo depois, eles ouviram a armadilha que tinham montado disparar e Yuto e Sai correram para o local. Eles encontraram um moleque preso, mas ele conseguiu escapar e tentou fugir para o sul. Yuto e Sai o perseguiram, mas a perseguição acabou quando chegaram a um rio. O moleque disse que ia chamar a mãe dele e pediu que esperassem ali até ele voltar. Naoya, que os tinha seguido, também estava presente. Enquanto esperavam, Yuto se abriu sobre seu passado como bombeiro. Ele lembrou de um incidente em que suas ações, sem permissão, causaram um acidente que feriu seu chefe. Como resultado, o colega dele ficou hospitalizado e não conseguia andar mais. Yuto carregava o peso da culpa por aquele incidente desde então, se culpando pelas consequências de suas ações. Pouco depois, o moleque realmente voltou e os convidou a segui-lo. Para surpresa deles, descobriram outro vagão de trem abandonado em um lugar onde nunca tinham estado antes, revelando que os passageiros do vagão 6 tinham passado por algo parecido. Neste novo vagão, eles foram recebidos calorosamente por uma pessoa chamada Shunsuke Yamamoto, que assumiu um papel de liderança entre os passageiros. Eles trocaram histórias de suas tretas e desafios, mas tinham algumas diferenças ali. Eles tinham acesso a peixes e por estarem perto de uma fonte de água, conseguiram criar seus próprios banheiros. Em seguida, Shunsuke apresentou Naoya e seus amigos aos passageiros do vagão 6, incluindo Norimasa Uemura, que tramava na construção, e outro cara chamado Tatsumi Kakogawa. Foi surpreendente porque Naoya imediatamente reconheceu Tatsumi como o cara misterioso que tinha ferido Shodai. Tatsumi pediu desculpas, dizendo que não sabia que tinha outros além deles e que não conseguia distinguir se eram amigos ou inimigos do futuro. Sai estava curiosa para saber por que os passageiros do vagão 6 acreditavam estar no futuro. Aí ela perguntou direto. Shunsuke explicou que eles acharam um navio encalhado no quarto dia e, ao usar o rádio, conseguiram contato com as montanhas do Canadá. A voz no rádio disse que era o ano de 2060. Assim, 34 anos após o tempo original deles, em 2026, um desastre inesperado atingiu o Japão. Um asteroide de cerca de 500 metros de diâmetro caiu no Oceano Pacífico, causando inundações grandes não apenas no Japão, mas também em cidades costeiras das Américas do Norte e do Sul, além da Austrália. Essa catástrofe, piorada por uma série de terremotos pelo mundo e o impacto do meteorito, soltou poeira na estratosfera, bloqueando a luz solar e tornando impossível cultivar plantas. A causa da queda deste meteorito estava ligada a detritos espaciais ao redor da Terra. Esses detritos consistem em satélites desativados, foguetes descartados e outros objetos feitos pelo homem que não são mais úteis, com milhares de toneladas flutuando no espaço. Quando esses detritos batem com um grande asteroide, mudam a órbita dele, eventualmente fazendo-o colidir com a Terra, causando destruição geral. Shunsuke acredita que esse desastre não foi causado pelo homem, nem uma coisa natural, mas sim o destino. Ele acredita que deve ter uma razão para eles se encontrarem nesta situação e pensa que ao voltarem para o próprio tempo, eles podem ter a chance de avisar os outros e mudar o futuro. No entanto, o desafio está em descobrir como voltar para o tempo original deles. No dia seguinte, Sai e Rena estavam explorando a floresta quando se depararam com um corpo humano enterrado. De repente, foram cercados por passageiros do vagão 6. Rena conseguiu lutar e escapar, mas Sai ficou presa. Naoya e Yuto correram para achá-la, sabendo que precisavam agir rápido. Enquanto Sai era perseguida pelos caras que queriam pegá-la, eles não tinham ideia das intenções de Naoya no vagão 6. No entanto, ele acidentalmente descobriu um assento coberto com uma mancha de sangue.
Shunsuke então revelou a verdade sobre a viagem do trem para o futuro. Acontece que entre os passageiros do vagão 6 tinha um criminoso que ameaçava a vida de todos. Shunsuke tentou salvar a pessoa, mas o criminoso acabou sendo mandado de arrasta para cima. Após esse incidente, todos os passageiros começaram a ver Shunsuke como líder deles. Sai decidiu se esconder dentro do navio encalhado, onde viu Shunsuke fazendo uma chamada de rádio. No entanto, para surpresa dela, ela notou que o cabo do rádio tinha sido cortado, revelando que ele tinha mentido. Mais tarde, o esconderijo de Sai foi descoberto por Shunsuke, que confessou ter sido diretor de uma empresa que quebrou, motivo pelo qual acabou no trem que o trouxe ao futuro. Ele compartilhou os planos dele de começar uma nova vida e criar seu próprio reino naquele lugar. No entanto, sobre a verdade do desastre, Shunsuke encontrou um diário que parecia pertencer à tripulação do navio. De acordo com as infos no livro, o desastre realmente rolou em 2026. Apesar dessa revelação, Shunsuke não queria que Sai revelasse sua verdadeira identidade para os outros. Ela foi pega e presa no navio, enquanto os moradores do vagão 6 entendiam errado as intenções dos outros. Conforme previsto, a galera do vagão 6 lançou um ataque ao vagão 5 e uma batalha dura rolou. Ambos os grupos entraram em conflito, resultando em feridos de ambos os lados. Quando Shunsuke checou o navio, descobriu que Sai tinha conseguido escapar. Ao voltar, ele tentou parar a confusão, mas foi confrontado por Sai, que revelou que ele a tinha trancado no navio. Shunsuke admitiu ter mentido sobre o sinal de SOS porque o rádio estava quebrado. Ele queria apenas dar esperança e unir a todos com um plano para construir um novo reino. Mas o desafio de fazer isso acontecer parecia impossível. Shunsuke entregou o diário que achou àqueles que quisessem voltar para o tempo original pudessem continuar a busca. Enquanto isso, Kayako e o condutor Ryujin exploravam a torre. À noite, eles viram uma luz de aurora no céu e descobriram misteriosas rochas brilhantes. No tempo presente, um físico chamado Professor Ryohei investigava o mistério dos trens desaparecidos. Ele conectou este evento a teorias de deslocamentos no espaço e tempo, tentando entender as ocorrências estranhas. Com pessoas do vagão 6 decidindo se juntar ao vagão 5 em sua busca para voltar, a descoberta de Kayako da estranha pedra brilhante parecia conter uma pista. Quando iluminada pela aurora, a pedra emitia luz. Shodai acreditava que poderia ser um pedaço de um meteorito por causa das características dele. Auroras que eles viram foram provavelmente causadas por interferência com a magnetosfera cósmica. Simplesmente, distúrbios na magnetosfera poderiam levar ao aparecimento de auroras, indicando turbulência no ambiente cósmico. Masaru, a criança entre os passageiros, confessou que viu uma estrela cadente no dia em que o trem se moveu. A investigação do professor Ryohei revelou-se que se tratava, na verdade, de uma explosão de supernova. Essa poderosa explosão marcou o fim da vida de uma estrela, gerando uma energia tremenda que poderia causar terremotos, buracos negros e deslocamentos no espaço e tempo. Com esse novo entendimento, eles especularam que o vagão do trem tinha atravessado um buraco de minha, uma estrutura hipotética. Semelhante a um túnel no espaço-tempo, esse buraco de minha causou seu transporte repentino para um tempo diferente. Exatamente, o vagão de 2023 experimentou um salto de cerca de 30 anos para o futuro, chegando em 2060. Esse fenômeno é conhecido como um buraco temporal, que permitiu que eles viajassem para outra época. A chance de voltar está em achar o buraco de minha de novo. O desafio é que eles não sabem como é o buraco de minha, onde está localizado e quando vai abrir de novo. Koharu é diferente dos outros. Ela não quer voltar porque está grávida do namorado dela, Kuma. Embora esteja preocupada em causar problemas, ela corre para a floresta. Kuma e os outros a procuram, mas a chuva forte dificulta a busca. Sai, escorrega e se machuca, mas felizmente Naoi a salva. Olha, é sério, se não apertar o like agora, o próximo spoiler vai sumir, hein? Parece que Naoya sofreu traições no passado, como o que rolou com seu irmão, o que o faz pensar que deveria ficar sozinho. Ao ouvir isso, Sai o abraça por trás, sacando que ele não é um medroso, mas alguém que se importa muito com as pessoas ao seu redor. A chuva forte e as tempestades causaram danos aos vagões do trem e destruíram os equipamentos e a comida. Eito teve a ideia de ir até o túnel do trem, onde inesperadamente viu um buraco de minhoca que sugou o boneco de madeira dele. Tinha a chance de que este buraco de minhoca pudesse levar de volta para o mundo deles. Shodai avisou que se aproximar do buraco sem proteção seria muito perigoso.
As partículas ao redor poderiam atingir um nível em que seus corpos poderiam ser destruídos e o buraco poderia encolher lentamente até se fechar completamente, o que os deixaria presos para sempre. No ano de 2023, o detetive Ishii, que investiga o túnel do trem, encontra o boneco de madeira que foi jogado através do buraco de minhoca. Enquanto isso, Naoya, que procurava por Koharu, finalmente a encontra sentada pensativa atrás de algumas rochas. Após muita reflexão, Koharu decidiu manter a criança. Buracos de minhoca podem abrir quando certas energias naturais, tipo tempestades ou relâmpagos, rolam junto com distúrbios na magnetosfera cósmica, como as auroras. Para abrir o buraco de minhoca de novo, Daishi acidentalmente acha um cabo elétrico enterrado e eles planejam usar a corrente elétrica para gerar um campo magnético. Entre os preparativos para achar a instalação conectada ao cabo, e o tempo está acabando, já que seus suprimentos de comida foram danificados pela tempestade anterior. Shodai explica que há uma chance de algumas pessoas ficarem neste tempo e, se um milagre acontecer, eles poderão voltar a 2023. Mas se falharem em evitar o desastre de 2026, apenas alguns vão sobreviver. No entanto, se tiverem sucesso em preveni-lo, um mundo paralelo vai ser formado e o espaço-tempo neste período vai ser isolado. Em termos mais simples, dois futuros separados vão ser criados e todos poderão continuar suas vidas em seus respectivos mundos. Após muita reflexão, Naoya decide ficar neste mundo. Ele saca que pode ser a última pessoa deixada aqui e pensa na situação de seu irmão. Há coisas que ele só pode fazer se continuar neste tempo, sabendo que certos aspectos do futuro podem não mudar. Eles passaram muito tempo cavando por quilômetros e seus esforços valeram a pena quando seguiram o cabo elétrico e descobriram as instalações subterrâneas da subestação elétrica do metrô. Surpreendentemente, o local ainda estava intacto, apesar de ter sido abandonado por tanto tempo, e a fonte de energia ainda funcionava. Com a tempestade chegando, eles tiveram que fazer alguns preparativos, como enrolar um cabo ao redor do vagão para criar um círculo. Na manhã seguinte, Naoya via a aurora no céu, sinalizando o campo magnético perturbado. Ele sabe que sua decisão de ficar está deixando Sai triste, embora ela tenha começado a entendê-lo e a ter sentimentos por ele também. Sai não aguenta a ideia de separar depois de lutarem juntos. Yuto também está chateado com a escolha de Naoya, achando que ele está apenas fugindo dos problemas dele. Para todos, Naoya não é mais um estranho. Eles devem suas vidas a ele, e Yuto vai se arrepender de não ter conseguido salvá-lo se não conseguirem convencê-lo a ir embora. Eles correm de volta para o vagão do trem, enquanto Naoya se prepara para ativar o gerador. Os fios se conectam à pedra brilhante e um buraco de minhoca começa a se formar, dando uma chance para aqueles que querem voltar para o mundo deles. As palavras de Yuto e Sai já tinham convencido Naoya e ele sabe que não está mais sozinho. No entanto, quando Naoya está prestes a entrar no vagão, um vento forte derruba uma árvore na frente dele. A galera do vagão 6 tenta fechar a porta, mas Yuto vem em seu socorro, ajudando a entrar. A energia do buraco de minhoca quase atinge Yuto, mas Naoya usa as mãos para afastá-la, aguentando a dor até finalmente entrar no vagão. Eito decide ficar para trás e vai permanecer neste mundo. A energia escura envolve o vagão do trem e todos são sugados para o buraco de minhoca. Quando sacam que a porta foi aberta por um atendente de trem, eles perguntam urgentemente que ano era. O oficial os informa que era 1º de maio de 2026, o que queria dizer que tinham sido transportados 3 anos no futuro de sua linha do tempo original. Os passageiros passaram por exames completos, incluindo testes de radiação e verificação de doenças infecciosas. Eles também tiveram a chance de compartilhar suas experiências com a polícia. Apresentaram provas tipo latas de bebida marcadas com o ano de 2026, plantas e rochas de meteorito do futuro e um diário detalhando o desastre iminente em 9 de dezembro de 2026. Apesar de todas as provas e de suas histórias coerentes, nem a polícia nem o governo acreditou neles. Cada um finalmente se reuniu com suas famílias depois de 3 anos, exceto Naoya, que pensava que ninguém viria por ele. Mas, para surpresa dele, seu irmão apareceu com seu chefe para buscá-lo. Ele estava cheio de arrependimento e pediu desculpas por seus erros passados, grato por Naoya estar vivo e de volta. No entanto, Naoya estava com problemas com a mão dele. A energia do buraco de minhoca o tinha afetado e agora sua mão tremia sem controle, dificultando segurar as coisas. Os outros também tinham algumas questões. As coisas se revelaram muito mais complicadas do que esperavam e as pessoas os achavam estranhos quando falavam dos desastres futuros que tinham visto.
Apesar de tudo que passaram, era difícil para os outros acreditarem em sua viagem extraordinária. Enquanto isso, o professor Ryohei recebeu uma atualização sobre um objeto alienígena chegando perto da Terra. Eles calcularam sua distância e velocidade e era esperado que atingisse a Terra em dezembro de 2026, confirmando o que os passageiros do trem disseram sobre o futuro. Quanto a Daishi, ele criou um canal para compartilhar o conhecimento dele sobre o futuro, sentindo que todos deveriam saber, já que se tratava de suas vidas. Quando o vídeo foi soltado, o público sacou que um asteroide atingiria a cidade deles. Graças ao vídeo, muitas pessoas se dispuseram a ajudar, inclusive Kayako, que corajosamente passou pela segurança para falar diretamente com o ministro da Defesa. Acontece que o ministro tinha obtido secretamente informações do Instituto de Pesquisa do professor Ryohei e checado os depoimentos dos sobreviventes. O governo está se preparando para lançar o foguete FFG-1 para mudar a trajetória do asteroide. Todos só podem rezar e esperar que o plano funcione, mas se não funcionar, vão ter que achar um lugar seguro para se esconder, mesmo que a sobrevivência seja incerta. Com o tempo passando, Koharu finalmente dá à luz seu bebê e Kuma vai ser pai. Todos ficam muito felizes, já que a vida desta criança está ligada a todos que cuidaram de Koharu. Shodai relata que um foguete secreto vai ser lançado no próximo mês, e eles vão saber o resultado em 3 dias. Se falhar, um evento catastrófico vai rolar em 9 de dezembro. Koharu compartilha que tem conhecidos na Suíça, onde existem instalações de prevenção de desastres. Eles ainda têm tempo para ir para lá. Yuto decide ficar no Japão para garantir que eles voltem para o ano certo. Ele confia a segurança deles a Naoya, incluindo cuidado com Sai. As notícias sobre a teoria do apocalipse causam pânico pelo mundo. Com apenas 8 dias restantes até o evento previsto, algumas pessoas se preparam para vazar, enquanto outras acham que é zoeira. O foguete foi lançado, mas o vídeo de Daishi não mostra o sucesso ou fracasso. Ele aconselha a todos que pensem com cuidado para evitar arrependimentos. Enquanto isso, Naoya acredita que seu destino era viajar para o futuro e voltar para o passado para ensinar às pessoas o valor de cuidar uns aos outros. Ele saca que se não tivesse sido salvo, não estaria ali agora, portanto ele não quer deixar Yuto sozinho com toda a responsabilidade. Em outro lugar, Sai avista segurando o bebê de Koharu e Kuma. Quando o rapaz se aproxima, ele informa que Yuto decidiu ficar e que Naoya também não está com eles. O rosto de Sai fica triste. E então, ela recebe uma ligação de Naoya que diz que já a conhecia muito antes do trem e não esperava achar alguém tão gente boa quanto ela neste mundo. Ele promete que nunca vai esquecer. Antes que ela possa responder, Naoya desliga, mas Sai ouve uma voz que parece indicar que ele está na estação de trem. Ela corre para lá e encontra Naoya, a surpresa por tê-lo localizado. No fundo do coração dela, Sai sempre rezou para que aquele lugar pudesse ser um lar confortável para Naoya, já que ele é o único cara que encheu o coração dela. Ele não diz nada, mas abraça em um gesto de despedida, sentindo-se mais em paz com sua vida. Em outro lugar, Yuto ainda está ocupado ajudando as pessoas a vazar. De repente, ele vê Naoya chegando perto. Yuto saca que deve sua vida a Naoya, que o salvou e o apoiou inúmeras vezes e nunca o largou para trás. A presença de Naoya não apenas salvou vidas, mas também trouxe conforto e segurança aos corações de todos. Com o futuro se desenrolando no trem que levava seus amigos e entes queridos, eles enfrentam o que vier juntos. O professor Ryohei recebe notícias sobre o lançamento do foguete. Parece que o lançamento pode ter mudado a trajetória do asteroide. Quanto a Eito, ele vive uma vida de boa no futuro, feliz e livre de preocupações. O futuro de Naoya e Yuto continua incerto, mas eles estão determinados a fazer o que puderem para ajudar os outros e proteger os sorrisos daqueles que ainda têm esperança de um futuro melhor. Terminando assim, Pending Train, série de ficção científica e suspense de 2023. E é isso aí, galera! Não vai embora não! Dá uma olhada nos vídeos que estão aí na tela final, escolhe um e bora continuar essa zoeira! Até o próximo vídeo!